Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de questão. Lembrando que todas segundas-feiras nós colocamos aulas teóricas, toda sexta-feira nós colocamos aulas de resolução de questão referente à matéria que a gente viu. É uma forma da gente revisar, da gente aprender mediante esse modo, né, de estudar, que é a resolução de questão, e que eu fortemente acredito que é um dos melhores modos para a gente fazer, tanto para revisar quanto para estudar outras matérias. Para quem não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 12 anos. Fui aprovado em alguns concursos públicos, reprovado em outros tantos, mas a verdade é que eu sou de fato um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Quando você decide por estudar e se coloca realmente naquela condição de estudante, candidato, aprendiz, enfim, você consegue se conhecer muito melhor. Afinal de contas, a gente precisa de humildade, a gente precisa de um autoconhecimento fundamental. E sem isso, a pessoa realmente não obtém êxito nessa jornada. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo referente às aulas teóricas, referente à resolução de exercício, ou referente a outros vídeos que eu vou me aventurando aí a colocar para vocês, que eu acho que faz parte desse crescimento aí ao longo dessa jornada. E, claro, convido vocês a deixarem nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, enfim, qualquer coisa relacionada a esse nosso projeto pretensioso de ver o direito penal parte geral do início ao fim, sem pressa e com a profundidade que o seu concurso requer. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como eu falava anteriormente, essa é a nossa 10ª aula, então separei aqui mais cinco questões para a gente resolver, para a gente poder estudar, rever alguns conteúdos, adiantar outros, que eu acho que isso dá uma boa dinâmica para o nosso estudo. Então vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão caiu no concurso recente aqui do TRF da Primeira Região para o cargo de agente policial. Então vamos lá. Após obter uma decisão desfavorável no âmbito de um processo administrativo que tramitou junto à Administração Pública Federal, João começou a perseguir reiteradamente de forma dolosa Mateus, autoridade responsável pela tomada da decisão, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade, além de restringir a sua capacidade de locomoção. Então é bem importante, pessoal, essas informações da perseguição reiterada e com um fundamento, com uma causa, com um objetivo, né? Pelo menos com uma causa. Isso é de fundamental importância até mesmo para a gente poder distinguir a figura típica aqui. Nesse sentido, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelo crime de: alternativa A, intimidação sistemática; B, perseguição; C, intimidação sistemática; D e E, perseguição. Primeiro, a gente precisa realmente distinguir o crime, seja da perseguição, seja da intimidação sistemática. Professor, mas crime de intimidação sistemática, eu não estou lembrado. Pessoal, não está lembrado justamente porque você não está estudando de forma atualizada. Esse crime da intimidação sistemática, o chamado bullying, ele foi acrescido ao Código Penal agora em 2024. Então, é uma atualização legislativa recentíssima e você precisa ficar atento a essas atualizações. Então, a gente consegue diferenciar o crime da perseguição para o da intimidação, porque vocês verão ali na figura típica que não há um objetivo central, um motivo central de ser do crime de perseguição. Aliás, do crime de intimidação, desculpem. Ao contrário do crime da perseguição. Então vejamos aqui as letras que se referem principalmente ao crime de perseguição. Letra B, perseguição, o qual está submetido à ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E aí nós temos, então, a nossa alternativa correta. Afinal de contas, é de fato um crime que depende da representação. É um crime de ação pública condicionada. E as outras alternativas, letra D, perseguição, o qual está submetido à ação pública incondicionada, equivocada, né, assertiva. Perseguição que está submetida à ação penal de iniciativa privada, também não. E aí eu trouxe para vocês aqui no material, para vocês poderem deixar ali de forma mais latente a diferenciação do crime dessa atualização legislativa, né, o crime de bullying, dessa intimidação sistemática, né, do 146A, para o crime de perseguição,
que já também não é tão recente assim, o do artigo 147-A. Então vejam vocês, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, o do 147-A, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. E vejam vocês, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. É justamente por isso que tem parte da doutrina que fala, inclusive, que esse crime é um crime material, porque ele requer essa realização desse resultado, né? A restrição da capacidade de locomoção, ou mesmo a invasão ou perturbação da esfera de liberdade. Já o crime da intimidação sistemática, percebam vocês a figura típica: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação, discriminação ou ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Perceberam, então, a diferença? E, claro, no parágrafo 3º do 147-A, a gente vê a natureza da ação penal de iniciativa, ação penal pública, de iniciativa mediante representação, né? Então, o que eu quero que vocês se atentem também é o seguinte fato, pessoal: quando não vier no Código Penal nenhuma menção ao tipo de ação penal, se exige ou não existe representação, se é privada, se não é, enfim, se não existe essa informação, significa que cai na regra geral, e nós já sabemos que a regra geral é da ação penal pública incondicionada, beleza? Então fiquem atentos a essa informação e vamos passar já para a nossa questão de número 2, questão que caiu também para o concurso de agente policial do TRF da primeira região. Matheus compareceu a uma agência bancária da Caixa para participar de uma reunião com a gerente Maria. Durante as conversas, Matheus dolosamente tentou induzir a funcionária em erro, empregando, para tanto, meio fraudulento, com o objetivo de obter para si vantagem ilícita no valor de R$ 5.000 em prejuízo da estatal. Contudo, o crime, embora tenha ingressado na esfera de execução, não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do agente, sem que se possa cogitar da caracterização do crime impossível. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, Matheus responderá pelo crime de. Pessoal, olha, essa questão é a questão típica que ela traz toda a informação de forma evidente, clara, ela está praticamente jogando na cara do candidato, e quando o candidato vê isso, ele fala assim: não, não é possível. Não, isso aqui tem alguma pegadinha que eu não estou vendo. Porque, olha, o examinador descreveu, ipsis literis, a figura típica do crime de estelionato. E mais do que isso, ele falou o seguinte: olha, e a conduta do agente, em que pese ter entrado na fase de execução, não se consumou por circunstâncias alheias, ou seja, tentativa. E aí o candidato, ele olha essa questão e ele fica procurando realmente ele pelo em ovo. Por quê? Porque se você for prestar atenção nas outras assertivas, nas outras alternativas, ele traz aqui apropriação indébita, privilegiada, simples, furto simples, pô, e não faz o menor sentido, né? Vocês vão ver aqui, claro, a assertiva correta é a letra D, mas vocês vão ver aqui, principalmente na figura típica do 171, que o examinador teve o cuidado de repetir, inclusive, os núcleos verbais, né? As mesmas elementares que são trazidas no tipo. Agora, por que eu trouxe essa questão? Porque eu quero trazer para vocês mais uma alteração legislativa, aqui recentíssima, de 2024, no tocante a esse crime de estelionato também. E é a possibilidade do indivíduo responder com uma causa de aumento, prevista lá no 183-A, que ele traz ali nas disposições comuns àqueles crimes. E aí ele traz o seguinte: olha, nos crimes de que trata esse título, quando cometidos contra as instituições financeiras e os prestadores de serviço de segurança privada, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas serão aumentadas de 1/3 até o dobro. Então, percebam vocês, pessoal, que é uma causa de aumento que foi prevista ali no Código Penal e de forma recente, né? Ali no ano de 2024, você, como um candidato bem preparado e bem atualizado, precisa estar em contato com essas novidades legislativas. Vamos passar para a nossa terceira questão, questão que caiu para o cargo de analista do TRF, também da primeira região.
Luiz encontra-se preso preventivamente em um presídio federal, segurança máxima. Em razão de uma falha nos procedimentos de segurança do estabelecimento, Luiz logrou êxito em fugir, sem auxílio de terceiros e sem empregar violência ou grave ameaça. Percebam, pessoal, tenham, né, de fato, o costume de ler as questões, imaginando que pelo menos em 99,9% das vezes, tirando a FGV, que a FGV é um caso à parte, mas 99,9% das vezes o examinador não vai trazer uma informação ali solta. Ele vai trazer realmente informações que vão fazer sentido com o gabarito da sua prova. Então, vamos continuar a leitura. Sem auxílio de terceiros e sem empregar violência ou grave ameaça contra a pessoa. Contudo, quando estava a 10 metros do muro externo da penitenciária, 2 policiais penais de plantão conseguiram capturá-lo, sem qualquer tipo de resistência. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Luiz. Vejam vocês que a assertiva correta é aquela que traz que ele responderá pelo crime de que ele responderia, né, se a gente fosse pensar numa figura típica, por aquele crime de evasão. Só que o que acontece? A própria figura típica traz o seguinte: olha, o indivíduo que evade ou tenta evadir de uma instituição penitenciária, por exemplo, ele só responde por aquela figura típica quando ele emprega violência ou grave ameaça. E vejam vocês que o examinador teve o cuidado, inclusive, de falar o seguinte: olha, quando ele foi recapturado, ele não apresentou nenhuma resistência. Porque a gente sabe, inclusive, que o crime de resistência ele precisa do uso da violência ou grave ameaça. Então, vejam vocês que ele não incorreu em nenhuma dessas figuras típicas. O fato do agente, né, do autor, tentar evadir ou mesmo conseguir evadir, ele responde pelo crime do artigo 325, se houver emprego de violência ou grave ameaça. Então, nesse caso específico, ele não responde da questão, ele não responde por qualquer crime em razão da tipicidade formal, porque a conduta dele não se enquadrou em nenhuma figura típica. E eu trouxe para vocês aqui, falei 325, mas na verdade é 352, eu trouxe aqui, inclusive, o tipo penal do 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Então percebam aqui que faz-se necessário o uso da violência. Pessoal, a doutrina classifica esse tipo de crime como crime de atentado ou crime de empreendimento. Por quê? Porque o Código Penal optou por punir o indivíduo da mesma forma, ainda que ele não tenha consumado o crime, que ele tenha só tentado. Então vejam vocês que ele deixa explícito no próprio tipo penal, evadir-se ou tentar evadir-se. O Código Penal pune a mesma conduta, seja ela consumada, seja tentada. A classificação doutrinária desse crime é um crime de empreendimento ou crime de atentado. Beleza? Vamos seguindo aqui para a nossa quarta questão, que caiu para o cargo de delegado da Polícia Civil de Alagoas, aqui do ano de 2023. No que diz respeito ao direito penal, julgue o item a seguir. Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados. Beleza, pessoal? Nessa questão específica, a gente precisa saber, ou pelo menos ter uma noção básica do que seria a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, inclusive a gente diferenciar do arrependimento posterior. Por quê? Nós sabemos que as duas primeiras hipóteses, de desistência voluntária e arrependimento eficaz, são hipóteses de tentativa abandonada ou tentativa qualificada, em que o agente sequer vai responder pelo crime tentado. Por quê? É uma política, uma opção de política legislativa, política criminal. Você está tentando fomentar, incentivar o agente a não consumar aquele crime, ou pelo menos impedir aquela consumação, ainda que ele tenha empreendido ali atos executórios, de uma forma de você dar um benefício para que ele não chegue ao fim daquela conduta. A doutrina traz isso como uma hipótese de sanção premial. Vejam vocês que o ordenamento ele não se traduz nessas sanções punitivas, como a própria pena. Ele se traduz também, né, traz hipóteses de sanções premiais, em que o ordenamento traz um benefício para determinada conduta, para determinada atitude.
Agora, professor, qual que é a diferença, então, entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Ambas hipóteses de tentativa abandonada ou tentativa qualificada, que a doutrina chama também como hipótese de ponte de ouro. Por quê? Porque elimina realmente, impede que o agente responda por aquele crime, ainda que de forma tentada. E qual que é a diferença entre um e outro? Olha, primeiro, nós precisamos entender o que que é iter criminis. Iter criminis nada mais é do que o caminho do crime, aquilo que o agente percorre para chegar ao final da empreitada criminosa. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto ali do iter criminis é a cogitação. E nós sabemos que a cogitação, aquilo que acontece no intelecto do agente, né, na sua mente, no seu consciente, né, por assim dizer, que ele não exterioriza nada, aquilo não é punido. Nós não temos como punir a cogitação de um crime. Então, ainda que você cogite matar o seu professor de faculdade, que te deu uma nota baixa, enfim, essa cogitação por si só, ela não pode ser punida. Afinal de contas, nós primamos pelo direito penal do fato e não direito penal do autor. Após a cogitação, nós temos os atos preparatórios. Também os atos preparatórios, como regra, eles não são puníveis. Entende-se que os atos preparatórios é um momento anterior à execução, e você não pode punir o agente se ele está simplesmente preparando para cometer aquele crime, se ele efetivamente não ingressa nos atos executórios. E por que que eu digo como regra? Porque existem exceções. A própria lei do terrorismo traz algumas exceções para punição de atos preparatórios, o crime de moeda falsa, né, de você ter petrechos para falsificação, é um exemplo de antecipação da punição, e alguns doutrinadores, inclusive, relacionam essas hipóteses de punição de atos preparatórios como uma faceta do direito penal do inimigo, né? Uma punição mais severa, de um recrudescimento do ordenamento jurídico. Então, beleza, até aí tudo bem. Agora, quando o indivíduo entra efetivamente nos atos executórios, aí então faz presente esses institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Aliás, isso, do arrependimento eficaz. Por quê? A desistência voluntária se dá no decorrer dos atos executórios. Então, o indivíduo está ali praticando os atos executórios e voluntariamente decide por deixar de praticá-los, decide por deixar de ir adiante. E vejam vocês que eu disse voluntariamente e não espontaneamente. Na aula passada, se você não assistiu, eu sugiro você a assistir a essa aula passada de resolução de questão, que nós vimos uma questão que tentava confundir o candidato do que se entende por voluntariedade e do que se entende por espontaneidade. A desistência, ela deve ser voluntária, ou seja, deve ser um ato voluntário do agente. Não é uma circunstância alheia à sua vontade. Afinal de contas, se ele deixasse de praticar, o resultado deixasse de se consumar por uma circunstância alheia, ele responderia pelo crime tentado. Mas quando ele voluntariamente desiste, né, de praticar os outros atos da conduta, ele faz jus, aí, então, ao instituto da desistência voluntária. A doutrina traduz essa regra com a seguinte formulação: na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode, enquanto que na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Essa é mais ou menos a ideia. Pausa o vídeo, revê isso que eu acabei de falar, que vai fazer sentido para você. Então percebam vocês que na desistência voluntária ele desiste de praticar aqueles atos. É aquele agente que tem, por exemplo, 10 munições na sua pistola, quer matar o indivíduo, ele atira 5 vezes, acerta o indivíduo na perna ali, por exemplo, e aí ele, em que pese tenha mais munições para concluir o seu intento, ele voluntariamente decide por parar por ali e não mais concluir, né? Não mais dar seguimento à sua ação. Diferentemente do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele se dá no momento posterior, quando o agente ele já esgotou ali os seus atos executórios. Entretanto, ele vai promover uma nova ação para impedir a consumação daquele resultado. Nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês, de que o agente tinha lá 10 munições, efetuou 5 disparos e parou por ali, quando ele vem e eventualmente atinge aquele indivíduo, e aquele indivíduo ali
com aquele disparo, com aquele disparo de arma de fogo, ele poderia vir a óbito, ele voluntariamente vai lá, presta socorro, leva aquele indivíduo até o hospital e impede que aquele indivíduo morra eventualmente. Então percebam vocês que, mais do que desistir voluntariamente de praticar aquela conduta, ele efetivamente a praticou, entretanto, empreendeu nova conduta e impediu que aquele resultado se consumasse. Então, nesse ponto específico, o agente não vai responder por aquele crime. Por exemplo, o crime de homicídio ou mesmo homicídio tentado. Ele vai responder somente pelos atos até então praticados, que seria uma lesão corporal, por exemplo. Tá certo? Então, nesse caso específico, a questão ela está correta, né? É, correta porque, vamos reler novamente aqui, né? Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados. Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês, tanto com relação à desistência voluntária quanto ao arrependimento eficaz. Agora eu vou fazer só uma breve introdução do arrependimento posterior, porque o próprio nome já diz, pessoal, é o arrependimento posterior, quando o crime já se consumou. Então percebam que, diferentemente do arrependimento eficaz, diferentemente do arrependimento eficaz, que se dá antes da consumação, evitando-se que o crime se consuma, no arrependimento posterior, a conduta empregada pelo agente, ela é posterior à consumação. Agora, claro, a doutrina e o próprio Código Penal traz alguns requisitos para que o agente possa se valer dessa diminuição de pena do arrependimento posterior, e nós vamos ver aqui no material mais à frente, que eu trouxe aqui no artigo 15 e no artigo 16. No artigo 15 fala da desistência voluntária, arrependimento eficaz, enquanto que o arrependimento posterior está no artigo 16. E um dos requisitos é que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça. Então, são geralmente aqueles crimes patrimoniais, o furto, o estelionato, coisas nesse sentido, crimes nesse sentido. Beleza? Então, vamos seguindo aqui para a nossa quinta questão, que caiu para o cargo de promotor aqui do Ministério Público de Santa Catarina de 2023 também. Com referência à teoria do crime, julgue o próximo item. Nos crimes omissivos impróprios, a tipicidade é aberta, mediante a subsunção indireta. Beleza. Pessoal, o que são crimes omissivos? Olha, crimes omissivos são aqueles em que o agente pratica através de uma omissão, ou seja, através de um não agir. Nos crimes omissivos próprios, o próprio tipo penal traz a conduta omissiva. Por exemplo, aquele crime do 135, omissão de socorro, em que o agente ele deixa de prestar o socorro quando podia fazer, deixa de prestar esse auxílio quando podia agir, quando podia fazer sem risco pessoal. Então percebam que o tipo penal traz aquela conduta omissiva. Já nos tipos omissivos, nos crimes omissivos impróprios, também chamado de crimes comissivos por omissão, não há um tipo penal específico prevendo aquela conduta. E é justamente por isso que nós temos que nos valer, para a tipificação correta daquele crime, de uma norma de extensão, que é aquela do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É por isso que se fala, então, em uma tipificação de uma tipicidade aberta ou uma subsunção indireta, ou tipificação mediata também, né? Porque nós precisamos valer de uma outra norma. E aí eu trouxe para vocês aqui a alternativa correta, então, né? Eu trouxe para vocês qual é essa norma de extensão que a gente se vale, que é a do artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Então, percebam vocês que o agente, quando ele pratica um crime um crime de omissão de socorro, lá do 135, por exemplo, ele tem um dever de agir. Mas esse dever ele é imposto pela própria norma, pelo 135. Afinal de contas, ele não agindo daquela forma, ele vai ser punido. E mais do que um dever de agir, ele deve poder, né? Ele devia e podia agir naquelas condições. Agora, no artigo 13, parágrafo 2º, ele traz aqui, a omissão ela é penalmente relevante quando a gente devia e podia. Só que ele traz aqui, nas alíneas, né, do parágrafo 2º, as hipóteses em que o ordenamento impõe esse dever objetivo, impõe esse dever de agir ao autor. A letra A, que ele tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.
é aquela hipótese, por exemplo, da mãe que tem uma obrigação legal de alimentar o seu bebê, de alimentar o seu filho, né? Aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, do segurança, do salva-vidas de um clube, por exemplo, e depois aquele que, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aquele indivíduo, por exemplo, que pôs queimou, né, acendeu um fogo ali dentro de um cinema fechado, ele, com esse comportamento, ele criou um risco de ocorrência de um resultado, então ele é obrigado a agir nesse ponto específico, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, uma jurisprudência para vocês entenderem como se dá isso na prática. O STJ, por unanimidade, entendeu que a irmã de vítima do crime de estupro de vulnerável responde por conduta omissiva imprópria se assume o papel de garantidora, hipótese em que a acusada omitiu-se quanto aos abusos sexuais em tese praticados pelo seu marido, na residência do casal contra suas irmãs menores durante anos. Nesse caso específico, pessoal, as irmãs menores, elas estavam sob a responsabilidade da irmã que era maior e era casada. E ela, de certa forma, consentiu, né, por assim dizer, ou pelo menos se omitiu naquele dever de evitar a realização daqueles crimes, a ocorrência daqueles crimes. Então, ela poderia, né, como de fato foi, punida pelo crime de estupro. Vejam vocês que não há no Código Penal um crime de estupro por omissão. Só que nós nos valemos dessa norma de extensão, do parágrafo 2º do artigo 13, para tipificar essa conduta. É justamente por isso que a doutrina fala que se trata de crimes omissivos impróprios ou crimes comissivos por omissão, tá certo? Pessoal, então chegamos ao fim da nossa aula, 5 questões em que a gente pôde revisar bastante assunto, principalmente essa questão do arrependimento posterior, arrependimento eficaz, desistência voluntária, pontes de prata, pontes de ouro, enfim, e essa hipótese dos crimes omissivos impróprios, beleza? Esse é realmente o intuito dessas nossas aulas, revisar as matérias que a gente vai estudando, estudar matérias novas, enfim. Agora, o que eu quero que vocês percebam, de fato, é que a teoria do crime ela é muito cobrada, independente do concurso, independente se é um concurso para analista, se é um concurso para magistrado, se é um concurso para promotor, enfim, você tem que dominar essa teoria do crime. É por isso que, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente referente a essas aulas teóricas que a gente vai colocando às segundas-feiras, né? São todas feitas com bastante carinho para vocês. Eu espero que realmente do fundo do coração vocês estejam aproveitando de alguma forma. E fico aqui, deixo aqui o meu convite para vocês me darem um feedback, pessoal. Eu falo para vocês, né, em mais de uma oportunidade, que essa dinâmica da gente poder gravar, né, poder disponibilizar esses conteúdos, que eu acredito que é um conteúdo de qualidade, de fato, acaba que isso facilita muito a vida do aluno, mas para nós, professores, a gente fica assim com aquele gostinho de ter um feedback, de ter uma interação. Afinal de contas, a gente não pode ter aqui enquanto a gente está de fato gravando, né? Não temos perguntas, não temos nem a condição de ver a cara de um aluno e ver se ele está entendendo ou se não está. Eu falo que às vezes que eu tive a oportunidade, né? As oportunidades que eu tive de ministrar aulas presenciais, você consegue ver pela cara do aluno se ele está entendendo, se ele não está, porque ele faz uma cara assim de, nossa, parece que não entrou na cabeça, e é onde você tem esses feedbacks ali, pelo menos instantâneos, tá certo? Então deixo aqui o meu convite para vocês deixarem nos comentários aí alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, enfim, qualquer coisa que a gente possa evoluir e trazer de alguma forma um conteúdo melhor para vocês a cada aula, tá certo? Deixo mais uma vez meu muito obrigado, espero vocês nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau.